Estou batendo um papo com o prefeito de Rio Branco, Marcos Alexandre. Prefeito, no bloco anterior falamos sobre alagação. Vamos falar agora de alguns lançamentos da sua gestão. Hoje foi o lançamento oficial da passagem a R$1 para estudante, aquela redução que o senhor tinha prometido em campanha. E eu gostaria de saber do senhor, prefeito, tem muita gente, inclusive, fazendo perguntas sobre esse tema, e eu quero começar falando da importância da redução para a economia dessas famílias, mas também sobre outro aspecto, da dívida que essas empresas tinham com o ISS da Prefeitura. Fala-se que só num período era de 6 milhões, mas se estima que se deva muito mais do que isso. Será feito realmente esse encontro de contas e esse benefício vai perdurar, prefeito? Olha, Alain, primeiro eu queria dizer o seguinte, para mim é dever cumprir o compromisso que nós assumimos com os estudantes e com a juventude. Eles acreditaram na gente, tudo aquilo que está no plano de governo nosso, nós estamos buscando cumprir. Um a um, com toda a dificuldade que a gente tem, um ano difícil de receita, mas nós estamos cumprindo, Alain. E, então, quando nós fomos estudar a solução para a questão da passagem de R$1, nós buscamos a situação regular, a regularidade da situação das empresas. E havia uma dívida de 6 milhões das empresas que estão operando. Então, a dívida de 6 milhões, que esse é o número, é das empresas que operam o sistema. Ok, as que já fecharam... 3 empresas que operam. As que já fecharam estão ajuizado na justiça, estão buscando aí a recuperação em bens. Acho que são 12 alguma coisa. Né? 18 é se somar as duas. Somar as duas, perfeito. Então, as que já não operam mais o sistema, portanto, não tem mais relação contratual com a Prefeitura. Essas estão acionadas na Justiça. Essas estão na Justiça e nós estamos a Prefeitura buscando. Não abre mão de receber isso? De jeito nenhum. Agora, as que estão operando, portanto, tem contrato em vigor, nós então buscamos essa solução de transformar. Porque a passagem é importante, quem está em casa saber, é um subsídio que nós estamos dando. Então, nós quem paga a conta é a Prefeitura. Exato, nós estamos subsidiando 20 centavos. Não existe almoço grátis, não, é um lema da economia. E eu dizia muito isso na campanha, o pessoal falava, a passagem está cara. Eu digo, essa passagem é o mínimo, né, que a gente consegue fazer, dado o sistema nosso. O que ocorre? Nós temos, então, um subsídio de 20 centavos, mas tínhamos uma dívida com as empresas. E não aprovamos uma lei, que a Câmara aprovou, sabiamente, que é uma lei que ajuda a Prefeitura a recuperar crédito. Ou seja, a Prefeitura, então, está abrindo mão do crédito para o jovem, para o estudante, mas quem está pagando é quem deve, que são as empresas. Então, eu acho que é uma solução que ficou boa para o município, porque daqui a quantos anos a gente ia receber, até que isso fosse ajuizado, até que isso fosse para a Justiça, ou descontado, desconta tudo, mas aí o sistema pode entrar em colapso se você tira toda a receita. Verdade. Então foi assim que a gente encontrou a solução. O importante, Alain, é que o estudante está pagando R$1 desde ontem. Eu vi a reportagem, inclusive aqui da Gazeta, os estudantes indo lá no terminal urbano, cumprimos o compromisso. Uma parte da classe política fica desacreditada, Alain, porque promete e não cumpre. Né? Eu tomei a decisão de colocar no plano de governo aquilo que nós íamos ter condição de cumprir. Quantos alunos ao todo da rede estadual, municipal? Eu gostaria de saber, os alunos também da rede federal. 50 mil alunos. 50 mil alunos. 50 mil. Tem uma pergunta aqui do Felipe Galvão, é o seguinte: com o requisito de estudante para pagar a passagem a R$1, por que o estudante do pré-ENEM não tem esse direito? A pergunta do Felipe Galvão. O estudante do pré-ENEM, aquele que está fazendo o ENEM. Todo estudante que tem a carteirinha, que faz Você tem a carteira. Exato, tem a carteira e tem acesso. O pré-ENEM, eu acho que é uma espécie de uma preparação para a prova do ENEM. Geralmente é o estudante que concluiu o ensino médio. Se ele já concluiu, ele tem que estar de novo inscrito em alguma escola, seja ela ensino médio, ensino fundamental, para ele ser estudante. Perfeito. Né? Então, acho que essa pergunta que ele está colocando aí, porque ele deve estar estudando. Deve estar estudando. Mas quem tiver na rede pública, rede privada, se é estudante, tem a carteirinha, está pagando R$1, Alain. Muito bem, está aqui. Ainda sobre essa questão, prefeito, da passagem de ônibus, tem a pergunta aqui do Anderson Tura, ele diz o seguinte, é um comentário que ele faz. Baixar 20 centavos para perdoar uma dívida de 6 milhões, eu acho um equívoco. Fico imaginando um empresário qualquer devendo isso, o que aconteceria ou deixaria de acontecer. Outro ponto, será que a passagem vai aumentar quando essa diferença de 20 centavos alcançar os 6 milhões? Será que a empresa usará isso como argumento para não melhorar a sua frota, sendo que já é necessário mudar agora? Imagina daqui a algum tempo. E aí, prefeito, é a colocação do Anderson Tura. E quando essa diferença de 20 centavos alcançar 6 milhões, cessa esse benefício? Quando a diferença, aí é o município que passa a pagar o subsídio.
A lei nos autoriza a fazer o percentual de subsídio até 20% do valor da passagem. O município já fez esse cálculo? Até quando vai continuar podendo bancar com essa dívida? No cenário atual, para mais de 2 anos e meio, Alan. No Certo. cenário atual, com a passagem a 2,40, mais de 2 anos e meio. É claro que a cada ano você tem uma condição financeira. Hoje a condição é de aperto. Então a solução que nós encontramos foi essa. Porque você vê, o ministro Guido Mantega acabou de prorrogar o IPI. Isso é bom para o país, mas a receita própria dos municípios do estado é ruim. Porque o FPM e o FPE cai porque ele já vem fez do as IPI contas do imposto de renda. Quanto o senhor vai perder Nós de FPM? perdemos agora no mês de março quase 4 milhões de receita, só no mês de março. Olha só. E o estado, pelo que eu sei, mais de 20, 30 milhões, que é proporcional. Imagina o impacto disso até o final do ano. No ano passado, o prefeito Angeli perdeu 30 milhões de receita prevista. E o estado, 300. Olha só. Então, na condição... A salvação é receber os royalties do petróleo. Na condição, sem dúvida. Na condição atual, Alan, essa solução que nós demos é a melhor para o município, porque não desembolsa, recupera a dívida que estava aí com as empresas e beneficia o estudante. Agora, cada exercício fiscal, o cenário muda e eu espero que mude para melhor. Se a gente tiver que aumentar o subsídio daqui a 3 anos, por exemplo, nós tivemos que aportar recursos, eu tenho certeza que nós temos uma condição um pouco melhor do que a de hoje. Porque nós estamos enfrentando ainda o final da crise mundial e tu acompanha bem, sabe disso. Verdade. Prefeito, os ônibus articulados, que são esses veículos longos, essa novidade, inclusive um layout muito bonito, o modelo dos ônibus muito bonitos, que vão acomodar cerca de 120 pessoas, que tem os sanfonados e os alongados. Os alongados são aqueles maiores, os sanfonados aqueles que tem aquela sanfona mesmo duplos, no meio, são os duplos. São quantos ônibus ao todo nesse novo modelo, prefeito? Nós estamos fazendo um teste com 2 articulados, que são os sanfonados. Como esses ônibus eles têm uma dificuldade de manobra em relação aos outros, porque são ônibus... E as são 2 ônibus em um. Exato. Né? Então nós começamos na rota da Ceará, indo até o FAC universitário, uma rota que contribui com os estudantes, tanto da FIB-FAO como da UFAC, e num circuito que vai envolver também a Uninorte. Então, ajudando os estudantes, uma rota que vai ser feita nos horários de pico, 7 da manhã, meio-dia e 6 da tarde. E a outra rota do ônibus articulado vai ser na Baixada, na Estrada da Sobral, que reúne 17 bairros e 60 mil pessoas. Esses 2 ônibus articulados vão funcionar por 60 dias em caráter experimental. Perfeito. São ônibus expressos, com paradas menores, para poder fazer as viagens que a gente tem dessas regiões, com o centro e do centro para essas regiões dos bairros. Né? Os alongados, que são 2 também que foram entregues, vão entrar ali na C40 até a Santa Maria, passando pela Vila Acre, e na BR-364 até o Liberdade, que é o antigo Vila Dom Moacir. Os alongados nós já temos aqui 8 operando hoje, com mais 210 que são ônibus maiores. Cumprindo o teste de 60 dias, dando certo, nós vamos trazer mais ônibus para cá, os ônibus articulados e os alongados, porque nos horários de pico, Alan, nós estamos tendo em algumas linhas a necessidade de ônibus maiores ou mais ônibus na linha. Na linha. A pergunta aqui do William Max é sobre também a questão do transporte coletivo, prefeito. Eu gostaria de saber sobre a questão dos universitários, que nos horários de faculdade tem que pegar os ônibus da Fundação Hospitalar e Distrito Industrial, totalmente lotados, e também sobre o trânsito, que isso ocasiona o tráfego, né? Devido ao número de carros que trafegam rumo à faculdade. O William Max faz esse questionamento, prefeito. Bom, tem ônibus para essa linha? Questionamento. O primeiro, Alan, nós tivemos uma reunião com os estudantes lá na prefeitura, recebi a comissão, todos os representantes, tanto do ensino médio como do ensino superior, e depois eles tiveram com o combinado que nós fizemos com o RB Trans. Certo. Então o que nós acertamos? Uma linha, um circuito universidades, que passa ali FIB, FAO, UFAC e Uninorte. Certo. Então nós vamos funcionar essa linha, vai começar parte dela já com ônibus articulado, né? E depois com ônibus também que faça o circuito interno nas universidades. Isso é uma medida. A outra medida é o da Fundacre, que nós vamos ter que fazer um remanejamento na linha no período da entrada e da saída para não conflitar, porque nós temos que ter uma atenção nesse período sem deixar a Fundacre sem ônibus, mas colocar mais ônibus para os estudantes que estão chegando e saindo das 3 universidades. Certo. Então agora em abril nós vamos ter o Circuito Universidades. Circuito Universidades, essa é uma medida. Tem o IFAC lá na região do São Francisco, não vamos esquecer, certo, que é o Instituto Federal de Ensino Técnico. Então isso aí já está sendo tratado. Agora com relação aos carros, aí é uma questão econômica, aí não tem jeito. Não né? tem como. O que nós estamos trabalhando com as universidades é a questão do estacionamento. Muito bem.
mais perguntas dos internautas, são, como falei, muitas perguntas. Olha aqui essa do Clêndice Vilas Boas. Prefeito Marcos Alexandre, nesta rica oportunidade, quero saber sobre a continuidade dos trabalhos aqui em nosso residencial Santo Afonso. Os trabalhadores ficaram muito tempo em 2 ruas. Infelizmente, as chuvas atrapalharam muito a celeridade dos serviços. Mas agora que não está mais chovendo, as máquinas foram retiradas. E eu e muitos moradores continuamos enfrentando os buracos e com péssimo acesso e péssimas condições. Moradores enfrentam esse problema já há 12 anos. E ele diz assim, prefeito Clêndice Vilas Boas, pelo amor de Deus, centrem as ações para este residencial e nos ajudem a tornar realidade o sonho da nossa comunidade. O Santo Afonso. Deixa eu dizer, Alan, Santo Afonso foi um loteamento implantado, sem infraestrutura, os lotes foram comercializados. Deixaram, né, para que a prefeitura fizesse isso. Não teve infraestrutura, mas esse é um outro assunto que está sendo tratado lá na instância devida. Nós entramos em fevereiro lá, logo depois do carnaval, porque estava ficando, como ele coloca bem, sem acesso. Recuperamos quase 60% de todas as vias lá, com pissarra, não tinha outra maneira. Porque chovia muito. Tivemos uma chuva muito forte em março, e quando deu semana passada, nós tivemos que suspender a operação, porque as mesmas equipes que estavam lá nos ajudaram a fazer o socorro às vítimas da alagação. Então, dizer para o amigo que semana que vem, quando a gente devolver todo mundo para casa, nós vamos retomar lá a recuperação no Santo Afonso para garantir o acesso. Agora, a notícia boa, Alan, é que o Santo Afonso está incluído no Ruas do Povo e no verão desse ano, se Deus quiser, a gente começa o trabalho definitivo. Que beleza. Aqui a colocação do Neudes Pereira. Prefeito, gostaria de saber quando começa a construção do Centro Olímpico e onde será feito. Olha, não é uma obra da prefeitura, mas a informação que eu tenho que é do Estado e pelo que eu sei, o governador está tratando disso com prioridade. Eu acredito que no verão desse ano, Alan, eu não tenho a informação com precisão do mês, mas eu acredito que no verão desse ano vai ter o Centro Olímpico, vai ter novidades aí. Muito bem, deixa eu colocar aqui outras perguntas dos internautas. Tem aqui a pergunta do Disseu Pereira, que ele diz o seguinte, deixa eu abrir aqui, pergunta do Disseu Pereira. Vamos lá, tá aqui. Prefeito, quero saber quando e onde será a UPA da Baixada. Isso terá concurso público para a saúde. A gente observa muito concurso provisório, copiados por outros municípios nos anos anteriores. O Ministério Público disse que não podia fazer mais concurso provisório, principalmente para os agentes da dengue, que quando o profissional aprende o trabalho combatendo a dengue, já tem que sair. Boa noite, boa administração. É o questionamento do Disseu Pereira. UPA da Baixada e concurso público. Bom, queria agradecer o Disseu, dizer que nós, essa é uma parceria com o governo do estado. A UPA da Baixada vai funcionar ali no próximo à Censu, na Baixada. Nós estamos fazendo nessa semana a tramitação para doação do terreno. A licitação já está acontecendo, o estado está providenciando. Então, esse ano ainda, nós queremos já ter a construção concluída, né? É uma parceria do governo com a prefeitura. É o governo do estado que conseguiu os recursos por conta do dispositivo lá no Ministério da Saúde. A doação do terreno a prefeitura está fazendo. Sobre concurso, Alan, dizer que o Angelim fez um concurso e contratou mais de 300 profissionais na área, por exemplo, do combate à dengue, dos agentes comunitários. Então nós fizemos agora um concurso simplificado complementar. Agora, concurso definitivo nós só vamos poder fazer quando implementar 100% o PCCR, que ocorre este ano, para saber a margem que a prefeitura tem com folha de pagamento. A sua gestão, então, vai priorizar, porque é um levantamento de que, com o RBPrev, com o Rio Branco Previdência, quanto mais servidores da folha do município, servidores que a gente chama de servidores de carreira, do quadro, aí o RBPrev também tem mais recursos, porque uma vez que eles são provisórios, eles não recolhem a RBPrev, você recolhe o INSS. Isso é ruim para o fundo previdenciário do município. Então o senhor garante que o senhor vai priorizar concurso público para efetivo. Alan, é o seguinte, nós vamos fazer o concurso dentro do limite da prefeitura. Nós temos um limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal com o gasto de pessoal. E nós não podemos chegar perto desse limite, é cerca de 50%. Então, dentro do limite, no segundo semestre desse ano, depois que nós implementarmos 100% do PCCR, que é o que está em curso hoje, a nossa folha esse ano tem um incremento de pessoal com 11%, é que nós vamos decidir a questão dos concursos. E claro, saúde e educação são a prioridade. Vou dar uma paradinha para o intervalo, daqui a pouco a gente volta com mais perguntas dos internautas para o prefeito Marcos Alexandre. Até já.